Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Não saia daí. Quero te convidar a assistir esta mensagem até o final. Se possível, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhe entre os seus amigos, familiares. Escolha uma pessoa que ainda não teve encontro com Jesus e envie esta mensagem para ele. Seja um missionário. Deus te abençoe. Como é maravilhoso estar aqui, amados. Aleluia. Jacó, quando se acordou da visão, ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Sabe qual é a tua diferença de Jacó? É porque você sabe que ele está aqui desde o início. Aleluia. Só não adora quem não quer. Aleluia. Não precisa nem sentir para adorar não, porque você já sabe que ele está aqui. Aleluia. E se você sabe que ele está aqui, só ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Então não perca o seu tempo. Aleluia. 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 Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Oh, aleluia. Este é o melhor lugar que o homem deve estar. Não é por causa das quatro paredes, do ar-condicionado, do piso brilhante, das luzes de LED, não. É porque aqui está a presença de Deus. Poderia ser debaixo de uma árvore, poderia ser dentro de uma caverna. Se Deus está aqui, aleluia, é o melhor lugar para nós estarmos. Mateus capítulo 10, quem achou já vai ficando de pé. Glória a Deus. Agora acho o versículo número 28. Diz assim o texto: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar o seu assento. O contexto desse versículo, Jesus, ele está falando aqui da provável perseguição na missão, no cumprimento da missão. Ele já estava advertindo aqui os 12, quando separou para uma missão, que eles poderiam sofrer perseguições, eles poderiam ser incompreendidos, eles poderiam sofrer prisões e até morte física. Mas ele está advertindo: não temais aqueles que podem matar apenas o corpo, mas não podem matar a alma. Ou temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem esteve na escola bíblica ouviu, aprendeu sobre a realidade do inferno, a realidade bíblica do inferno. E eu quero conversar com você sobre este assunto mais uma vez nesta noite. Jesus, ele não só fala da realidade do inferno nesse texto, como ele deixa bem claro que no inferno não perecerá apenas o espírito ou a alma do homem, mas o homem em pessoa perecerá no inferno. O inferno, amados, é um ambiente que foi criado por Deus. E a Bíblia fala do inferno desde o seu princípio até o seu final. A palavra inferno, ela está contida pelo menos 30 vezes na Bíblia, literalmente.
e centenas de vezes inferida, a ideia, 10 vezes no Antigo Testamento, literalmente 20 vezes no Novo Testamento. A palavra no Antigo Testamento para inferno é uma palavra hebraica, Sheol, traduzida para o português como inferno. No Novo Testamento são duas palavras gregas que também simbolizam inferno. No caso do Novo Testamento, no grego é Hades e Gena. Quem participou da escola bíblica aprendeu sobre a etimologia dessas palavras, tanto hebraica quanto as palavras gregas. E todas elas simbolizam, significam literalmente o inferno. Além das palavras que nós citamos, as três, Sheol, Hades e Gena, nós temos outras centenas de nomenclaturas que também significa ou quer dizer inferno, como por exemplo fogo, trevas, enxofre, fumaça, servem para descrever a realidade muito mais aterrorizante deste lugar. A doutrina do inferno, ela é a doutrina da condenação eterna, ou a doutrina do juízo eterno. Quando estamos estudando sobre a doutrina da condenação e do juízo eterno, sempre aprendemos sobre o inferno. O inferno é uma realidade tão patente que Jesus, ele gastou mais tempo ensinando sobre o inferno do que ensinando sobre o céu. É uma realidade. No entanto, como estudamos na escola bíblica, algumas teorias e até vertentes teológicas têm surgido para minimizar a ideia do inferno, para disfarçar a realidade bíblica do inferno. Muitos vivendo ou pregando que o inferno não existe, ou que o inferno não é para pessoas, não é para o homem, não foi feito para o homem, porque Deus, um Deus amoroso, como foi lido aqui no prefácio deste culto sobre o amor de Deus, que tudo suporta, é incapaz de mandar o homem, a sua criatura, a sua imagem, a sua semelhança para o inferno, porque Deus não criou o inferno para o homem. De fato, Deus não criou o inferno para o homem. Nós vamos aprender um pouquinho mais adiante. A primeira menção do inferno nas Sagradas Escrituras nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e versículo de número 22. Lá no texto diz: porque o fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. É uma referência que Deus está falando sobre as consequências da sua ira. Quando Deus se ira, as consequências da ira de Deus são terríveis na vida do homem. O sábio Salomão também falou do inferno. Em Provérbios capítulo 27 e versículo 20 está escrito: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Salomão já conhecia a verdade de que o inferno ele nunca se farta, que o inferno ele está sempre de boca aberta para receber as multidões desavisadas que não procuraram obedecer ao Deus Criador dos céus e da terra.
O que Jesus disse sobre o inferno, queridos, lá em Marcos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 43, Jesus, ele afirma que lá no inferno o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aleluia. Ele diz o seguinte, na verdade, no versículo 44 de Marcos 9, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. No verso 43 ele diz, melhor é para ti andares na vida aleijado do que ter nas tuas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Na primeira, Jesus está falando dos escândalos que iriam surgir no meio da igreja, no meio do reino de Deus, e as pessoas que provocam escândalos no reino de Deus, elas infelizmente estão caminhando para o inferno. Mas também em Mateus capítulo número 13, no versículo 42, Jesus afirma que lá no inferno há choro e ranger de dentes. Você pode anotar para ler depois, Mateus capítulo 13 e versículo 42. Jesus, nesse texto, ele está falando da parábola do joio e do trigo, e ele diz, quando os trabalhadores daquele senhor pedem para arrancar o joio do meio do trigo, porque o joio é uma erva daninha que sufoca o trigo, que a semente dela não pode ser colhida junto com a semente do trigo, o senhor daqueles trabalhadores disse, não arranque, no dia da colheita eles serão separados, o trigo será colocado no celeiro, mas o joio será lançado no fogo, aonde há choro e ranger de dentes. Foi o próprio Jesus quem afirmou. Mas em Mateus capítulo 5, versículo de número 22, aleluia, ele diz que o inferno é um lugar para os condenados. Ele está ali explicando a respeito dos xingamentos contra os nossos irmãos, e ele diz que aquele que chama o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Se ele usa a expressão réu, logo o réu é aquele que é condenado. O inferno é um lugar de condenação. Mas em Mateus capítulo 8, versículo 12, Jesus fala, ele denomina o inferno de trevas exteriores. Isso mesmo, ele está falando ali sobre a fé do centurião de Cafarnaum, nesse contexto, e então ele elogia a fé do centurião de Cafarnaum e afirma que o centurião de Cafarnaum, mesmo não sendo judeu, teve fé, mas ele acusa os judeus para quem ele veio de não crer nele, e ele diz que Deus reuniria do mundo as pessoas para ele, mas os deles seriam lançados no inferno, nas trevas, por não crerem nele. Ele estava se referindo à incredulidade e à dureza do coração dos seus compatriotas. O inferno é um lugar de tormentos, de dor, de aflição. Jesus, ele registra isso. Aliás, Lucas registra isso no capítulo 16 e no versículo número 23, na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico, que viveu de uma forma despojada na vida, com os bens materiais, com as riquezas, com a luxúria, com o orgulho, foi para um lugar de tormento, para um lugar de aflição, para um lugar de dor. Então todas essas palavras a respeito do inferno, foi o próprio Cristo quem falou, foi o próprio Cristo quem ensinou. Mas ainda em Mateus, no capítulo 25 e versículo 41,
ele afirma que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. No final do sermão profético sobre fazer o bem aos pequeninos, é o mesmo que fazer a Jesus, e deixar de fazer o bem aos necessitados, aos pequeninos, também é deixar de fazê-lo a Deus. Ele afirma que aquelas pessoas que viveram um cristianismo deturpado, um cristianismo egoísta, egocêntrico, um cristianismo cheio de picuinhas, de orgulho próprio, de orgulho pessoal, de supervalorização do ser humano, da pessoa, do ego. Essas pessoas serão lançadas no inferno. Ele está falando de pessoas que caminharam na caminhada cristã, mas que não compreenderam o verdadeiro significado do amor de Deus, a grandeza, a profundidade do amor de Deus. E essas pessoas, infelizmente, serão lançadas no inferno que foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas o próprio Jesus está afirmando que pessoas também irão para lá, apesar de não ter sido feito, desenvolvido, arquitetado para pessoas. Quem ocupará o inferno? Eu acho que você já sabe, mas eu vou detalhar. Primeira pessoa, Satanás. Ele é o principal. Ele é a causa do inferno. O inferno foi preparado por causa dele, por causa da rebelião dele, por causa da queda dele. O inferno foi preparado como juízo para o próprio diabo. É por isso que ele quer levar, juntamente com ele, milhares e milhares de pessoas, porque ele conseguindo levar com ele, é como se ele estivesse atacando a glória de Deus, que ele não pode atacar diretamente. É como se ele estivesse atacando a imagem de Deus, que ele não pode atacar diretamente. Cuidado, queridos. O diabo, o inferno foi desenvolvido para o diabo. Apocalipse capítulo de número 20 e versículo número 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo hoje está no inferno como o príncipe das trevas, mas um dia ele será lançado no lago de fogo e ele mesmo será atormentado para todo o sempre, como diz a Escritura. Sabe quem vai povoar o inferno? O anticristo. Segundo Tessalonicenses capítulo de número 2 e versículo de número 8 está escrito: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Este iníquo será o anticristo, o homem que se levantará com todas as soluções para a humanidade, mas que na verdade será travestido da própria pessoa de Lúcifer. Ele será também um dos povoadores do inferno. Mas o falso profeta também será lançado lá, conforme lemos no capítulo 20 no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse. Então a besta e o falso profeta foram presos e lançados no lago de fogo. Pastor, mas qual a diferença de lago de fogo para inferno? O senhor está falando de inferno e agora falando de lago de fogo. Deixa eu explicar para você. Você já ouviu falar na Bíblia de seio de Abraão? Jesus fala isso na parábola do Lázaro, lá em Lucas, que nós conhecemos de paraíso, o paraíso de Deus.
Que lugar é este? Eu quero chamar nesta hora o paraíso de a antessala do céu. Para lá vão todos os justos, desde o piedoso Abel até o último justo que morrer antes do arrebatamento da igreja. Ele estará no paraíso. Nós chamamos de céus, mas o paraíso é a antessala do céu, é o ambiente celestial, aonde os justos estão aguardando o dia da redenção dos seus corpos, e também serão transformados com o corpo igual ao de Cristo ressurreto. Aleluia! Louvado seja Deus! E então terão livre acesso ao trono do Cordeiro de Deus. E o inferno, pastor? O inferno é a antessala do lago de fogo, queridos. O inferno é um ambiente aonde também tem demônios presos lá, mas é um ambiente atualmente danoso para a humanidade, para aqueles que morreram sem Cristo, que não acreditaram na redenção, no sacrifício vicário de Cristo, que não entregaram suas vidas para Jesus, ou mesmo na antiga aliança, que não entregaram seu coração a Deus, que não andaram piedosamente na presença do Todo-Poderoso, foram levados ao inferno e estão lá, sendo atormentados, sim. Da mesma forma que os que estão no paraíso estão sendo consolados pela presença do Todo-Poderoso, os que estão no inferno estão sendo atormentados pela presença de Satanás e dos seus demônios. Mas o inferno não é o fim para os que foram condenados. Um dia, o inferno inteiro, juntamente com o seu príncipe e todos os seus asséculas, serão lançados no lago de fogo. E aí, a Bíblia chama de a segunda morte. Literalmente mortos, separados para sempre da face de Deus, da face do Todo-Poderoso. Lá no inferno também tem anjos, os anjos caídos, que estão aprisionados, conforme Pedro escreve na sua carta, segunda, no capítulo 2, versículo 4, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E Apocalipse fala que um dia esses poços do abismo serão abertos, e esses demônios sairão para trazer juízo para as nações sem Cristo, para aqueles que não foram arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Esses demônios sairão para atormentar as nações da terra, mas eles também têm seu fim já estabelecido pelo próprio juízo de Deus. Quem mais está no inferno, pastor? Judas Iscariotes. Atos capítulo 1, versículo 25. Judas se desviou do apostolado para ir para o seu próprio lugar. Mas aí não está dizendo que lugar é esse, pastor. O senhor está se precipitando. Mas você se lembra que Jesus uma vez disse para os seus discípulos que dentre eles tinha um que era o diabo? Aonde é a habitação do diabo, amados? É o inferno. Então não se engane. Não se engane. Para o céu vai com muito esforço, queridos, com muito sacrifício. Só não vai com sacrifício para os céus aqueles que fazem como o ladrão da cruz. Aceitou a Jesus e não teve mais a oportunidade de pecar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós, na caminhada cristã, todos os dias estamos sujeitos a trair o Senhor.
a entristecer o Espírito Santo de Deus, a escandalizar a igreja de Cristo, e a consequência disso é o inferno. Jesus diz: olha, é melhor você ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com 2 olhos, falando daquilo que nós temos que renunciar, das nossas renúncias, dos nossos prazeres e a mesma dos nossos preconceitos. Irmãos, às vezes nós temos umas preconcepções tão fortes na nossa vida que a gente tem a ousadia de dizer: eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Cuidado! É melhor chegar no céu caoi do que ir para o inferno com os 2 olhos. É melhor chegar no céu só com uma perna do que ir para o inferno com as 2. Isso fala de renúncia do nosso eu, do nosso orgulho próprio. Nós ouvimos conselhos direto, humanista, dizendo: você tem que ter orgulho próprio, rapaz, deixa de ser besta. Tenha orgulho, rapaz. O que Jesus diz? Aquele que não negar-se a si mesmo, não pegar a sua cruz e não vir após mim, não será digno de mim. Então tenhamos cuidado, queridos, muito cuidado. Na caminhada cristã, nós somos tentados todos os dias a sermos enlaçados pelo fogo eterno. Então, o conselho de Cristo nesta noite para você, das Sagradas Escrituras, é: escape do inferno. O Salvador já morreu pelos teus pecados. O amor de Deus já foi declarado por você. Veja que está escrito lá em João 3,16, todo mundo sabe de cor. Vamos dizer bem bonito, todo mundo junto aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Que declaração maravilhosa, amados, de Deus para você através das Escrituras. Aleluia! Deus tem o poder de salvar, queridos. Deus tem o poder de salvar. É só você conferir as histórias do paralítico de Cafarnaum, a história do cego de Jericó, a história de Zaqueu, quando ele entregou-se a Cristo, aleluia, confessou a Jesus. Jesus declarou publicamente: hoje veio salvação a esta casa. Jesus está falando literalmente de salvação, de resgate de vida, de resgate de alma, de arrependimento. Ele tem poder para salvar, aleluia. E eu quero dizer para você que Ele está voltando. Prepara-te, aleluia, para te encontrares com o teu Deus. Amós, lá na antiga aliança, já gritava para os seus compatriotas, no capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Como é que eu me preparo, amados? É andando com Cristo todo dia, 24 horas, negando-me a mim mesmo, aleluia, e crucificando-me na cruz de Cristo, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, aleluia. Tem gente que até diz aqui na igreja: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando chega em casa, ele coloca Cristo no armário. Quando chega no trabalho, ele coloca Cristo no cabide. Não vive mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Tem que ser 24 horas por dia, em qualquer lugar, na escola, na faculdade, na clínica, no trabalho, na empresa e em casa, na presença dos filhos, na presença da esposa, na presença dos pais, no convívio com os irmãos, com os manos. Cristo precisa reinar em nós, aleluia. Ele está voltando. Aqueles anjos que apareceram lá em Atos 1:11 para a igreja, os 500
500 irmãos que estavam no Monte das Oliveiras, atônitos, porque o seu Cristo tinha subido, tinha desaparecido, sido ofuscado pelas nuvens. Os anjos disseram: varões galileus, porque estáis olhando atônitos para cima? Este mesmo Jesus que agora viste subir, ele voltará outra vez, ele voltará outra vez, ele voltará outra vez. Se você está esperando Jesus voltar, glorifique, exalte este Deus e viva uma vida de piedade cristã, uma vida de sinceridade diante do Senhor. Louvado seja Deus, porque Jesus está voltando. Não seja as 5 virgens loucas, seja as virgens prudentes, esteja preparado, porque Jesus está voltando. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, e que a realidade do inferno nunca se apague da sua mente, do seu coração. Aleluia. Sirva a Deus, não por medo do inferno, mas tenha na sua mente aguçada a realidade do inferno. Sirva a Jesus pelo amor que Ele derramou e provou por ti no Calvário. Mas saiba, se você não servir a Jesus piamente, infelizmente, não será digno de entrar com Ele nas bodas do Cordeiro. E o único caminho que resta para aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida é as trevas exteriores, o fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre.